hoje nós vamos fazer um recorte. Nós vamos falar hoje só dos passados. O passado que vocês já dominam, que é o passado simples, que é aquele que é o did not, que a gente já falou bastante, né? Que é o past simple, passado simples. E vamos incluir o novo passado, que é o que de presente não tem nada. Esse nome aqui é uma pegadinha infeliz. Atrapalha muita gente. Que vê present perfect, você vê presente perfeito, mas não é presente. É um segundo tipo de passado, tá bom? Qual é a grande diferença entre eles? É que se você usar o primeiro, você precisa dizer a data de quando aconteceu o evento. Eu comi maçã ontem. Eu tenho que dizer esse ontem, ou semana passada, ou ano passado. Eu tenho que dizer quando, né? Mas se eu usar o segundo tipo de passado, eu nunca vou dizer a data, eu nunca vou dizer quando aconteceu. Então, por que esse segundo tipo de passado eu não deixo para lá e não explico para vocês? Porque não é opcional. Eles usam os dois meio a meio. Então, quando eles vão dizer uma coisa, professor, eu voltei para a escola. Mas vocês reparem que eu não disse quando. Eu voltei para a escola, só voltei. Então, eu sou obrigado a usar esse tipo de passado aqui, que chama present perfect, que ele não tem data. Agora, se eu disser para vocês, eu voltei para a escola hoje, professor, estou no 9º ano, né? Eu voltei para a escola hoje, então usei o hoje, usei um tipo de data, uma marcação no tempo. Então, eu sou obrigado a usar esse passado aqui, simples, né? Então é isso, tá bom? Muito bem. Bom, deixa eu jogar logo aqui, gente, o link da presença, porque senão eu me esqueço. E toda a presença hoje em dia é importantíssima, porque a gente já está fechando o ano também, então conta muito como participação, né? Tá na aula, além de, é o básico, você tem que aprender na aula, né? A participação, a frequência conta como nota final também, né? No somatório. Bom, não entendi, Diogo. É negócio lá de som e liga o alto-falante. Deixa eu voltar a conversa para ver o que, é que vocês estão falando, que eu estou perdido. É não, professor, tá. Estou sem áudio, né? Estou sem áudio, Aí, entendi. aí tem um negocinho aqui, como eu esqueci o nome de som, tem que ligar o alto-falante pra mim também, tava do mesmo jeito. Entendi. É porque eu peguei a conversa no final, não estava entendendo. Beleza, tranquilo. Bom, então é isso, gente. Vamos lá. Então, basicamente, são essas diferenças entre eles dois, tá? Então, eu vou mandar esse slide completinho para vocês, obviamente, mas se você acha que tem alguma coisa interessante, que isso aqui eu não posso esquecer, uma regra, uma coisa, você anota aí no caderno. Se não, você depois anota com calma no PDF, pelo PDF. A primeira dica que ele dá é assim: antes da gente entrar na questão passados, os dois tipos de passados, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, do verbo. Não existe ação sem verbo. O verbo é a própria ação. Não existe tempos sem verbo. Para dizer uma coisa no presente, no futuro, no passado, a gente precisa de verbos, de ações. Cantar, vender, partir, voltar, viajar, né? Enfim. O que a gente precisa lembrar é que existem duas grandes famílias de verbos. Uma família de verbos chamada de verbos regulares e uma família de verbos chamada de verbos irregulares. Quando você lida com essa família de verbos regulares, é muito bom, é muito fácil. No passado, é só acrescentar ed no final. Isso que eu estou falando no passado simples, no que vocês já estudaram, né? É só acrescentar ed. Agora, se você pega uma família de verbos, que graças a Deus é a minoria, irregulares, eles são chamados de irregulares justamente porque eles não seguem regras. Eles não aceitam acrescentar ed para fazer passado. Não. Eles se modificam eles mesmos, eles sofrem uma mutação. Né? São verbos rebeldes. Beber água que hoje a garganta está ruim. Ela seca de um jeito que chega, dá vontade de chorar. Assim, a lágrima chega, quer correr, né? Uma coceirinha ruim na garganta. Enfim. Bom, então, nós vamos ver hoje os dois tipos de famílias de verbos. Mesmo vendo dois tipos de tempos verbais, ainda dentro dos dois tempos verbais, nós vamos ver como as duas famílias reagem. Dentro do passado simples, os regulares e irregulares, e como a família de regulares e irregulares reagem dentro do passado perfeito. Vamos nessa. E eu vou ficar comparando os dois para facilitar para vocês. Bom, algumas dicas. Os verbos regulares, os que aceitam o ed no final, né, que é mais fácil,
seguem regras fixas para fazerem o passado, geralmente acrescentando o ED. Por que geralmente? Porque tem outras possibilidades, mas geralmente é ED, 90%, no final dos verbos. Que mais? Exemplos. Aqui nós temos 2 exemplos de verbos que nós estudamos bem recentemente, que são regulares, eles são de boa, eles seguem regras. Ou seja, se você quer fazer o passado simples deles, é só acrescentar ED. Então, o verbo want, eu quero, no presente, vira I wanted, eu quis, ou eu queria, no passado. O verbo like, que é o verbo gostar, curtir, no presente é só I like, eu gosto. Mas no passado vira I liked. Então aqui eu acrescentei ED. Nesse eu não precisei acrescentar ED porque o verbo já tinha E, então eu acrescentei só o D para complementar, né? Mas se por acaso, vou dizer logo a exceção, se por acaso o verbo terminasse em Y, e antes do Y viesse uma consoante, no passado simples você ia trocar esse Y por IED. É a única exceção, tá? Verbos com Y que antes vem consoante. Mas não se preocupem com isso agora. Vamos ficar só com o pensamento no ED por enquanto, para não confundir com muita informação. No entanto, a vida não é um mar de rosas, né? Nem todos os verbos são regulares, nem todos os verbos aceitam só o ED para fazer o passado. Existem a família dos verbos rebeldes, dos irregulares. Eles não seguem regras, eles se modificam sozinhos. Por exemplo, 2 exemplos de verbos irregulares, que nós também estudamos bem recentemente, que é o verbo beber, to drink, e o verbo comer, to eat. Olha só que ele não aceita colocar ED. Muitas pessoas cometem esse erro, dizer o passado de drink, drinked. Não existe. Ou o verbo de eat, eated, com ED no final. Eu já fiz muito esse erro. Hoje eu não faço mais, que eu já aprendi, né? Então, enfim, eu lembro. Mas, se você quer dizer eu bebi, ou eu bebia no passado, então você vai dizer I drank, né? Desculpa. Ou se você quer dizer eu comi, ou eu comia no passado, em vez de eat, vai ficar ate. A pronúncia fica a mesma pronúncia do número 8, né? Ate. Se escreve assim. Tá? Bom, lembrando que aqui eu estou falando ainda só dos regulares e irregulares, então o tempo ainda não é importante, mas claro, aqui eu estou usando o tempo simples, que seria o tempo que eu sou obrigado a dizer a data. Então eu bebi ontem, eu comi semana passada, aí a gente vai ter que saber como é que diz essas palavras em inglês depois. Bom, agora nós vamos sim comparar tanto os verbos regulares quanto irregulares nos 2 tempos, no passado simples, que vocês já sabem usar, né? Vocês aprenderam muito eles com foco em perguntas, né? Quando você vai fazer pergunta, você usa o did no começo. Quando vai responder com respostas curtas, você responde com yes, I did, ou no, I did not, ou didn't. Né? Isso para perguntas e respostas. Quando você está afirmando, é que a gente usa o ED, como eu falei agora. Eu estudei, né? I studied. Eu falei. Não, falei irregular, não dá certo. Enfim. Bom, então nós vamos agora aprender os 2 tipos. Que é o que mais nos interessa agora. Por que Pode falei falar. é irregular? Não dá certo. Desculpa. Não, ele dá certo. Ele não dá certo assim, porque eu estava pensando em exemplos com ED, sabe? E aí ele não dá certo porque ele é irregular, ele modificaria completamente, ele ficaria assim, ó. Spoke. Ele dá certo, mas do jeito dele, né? Speak vira spoke. Falar, speak é o presente. Spoke é o passado. Eu falei ou eu falava. É porque eu estava dando um exemplo com ED, eu queria um exemplo com ED, aí não me veio o irregular, e ele é diferente. Não encaixava naquele exemplo, mas ele dá certo, sim, da forma dele, tá? Bom, aqui, gente, eu coloquei 2 tons de vermelho, né, para diferenciar. Então, quando tem esse vermelho mais vivo aqui, vibrante, é o passado simples, que vocês já sabem, que é o did para perguntar, ou é o ED quando você vai afirmar, no final. E o mais escuro, quase um marrom, eu vou ensinar agora como é que a gente faz, que é o passado perfeito, que é quando você não diz a data. Então aqui é importante anotar, ou depois você pega no PDF. Ó, o passado simples, eu botei presente aqui, mas foi erro meu, tá? É passado. O passado simples, você vai só acrescentar ED. O passado perfeito são 3 etapas. Você precisa, primeiro, do sujeito. Quem é o sujeito de uma frase? Gente, quem pode ser o sujeito de uma frase? Diz aí pra mim. Diz que vocês lembram, pelo amor de Deus. O que é um sujeito, assim, de maneira geral? Se eu fosse dizer com minhas palavras.
Sujeito serve para quê? De maneira geral, assim. Pode dizer o que vem à cabeça. Se não for, a gente corrige sem problema. Não tem problema, não. Não me lembro. Sem problema. Ok, então vamos lá. Eu Uma vou ler. pessoa indeterminada. É uma pessoa, isso. Né? Uma pessoa. Ela pode ser determinada, ou seja, ela pode aparecer na frase ou não, né? Em português, mas no inglês ela sempre aparece, porque a língua é diferente e tal, né? Enfim. Isso, é uma pessoa. Por enquanto, fechem os microfones aí. Quando vocês forem falar, pode abrir, sem problema. Bom, então, gente, um sujeito, quando eu falar sujeito, é a pessoa que pratica a ação na frase. Alisson fala, né? Isabela escreve, enfim, qualquer coisa. Ia falar outra coisa, me fugiu. Mas enfim, a pessoa que pratica a ação, certo? Essa pessoa pode ser um nome, Alisson, Maria, José, Isabela, Antônio, ou pode ser um pronome. Quando eu não quero dizer o nome, eu digo ele, ela, você, nós, a gente, eles. Isso é pronome, tá? Então, o sujeito aqui é pratica a ação, pode ser nome ou pronome. Ok. Muito bem. Em inglês, esse sujeito ele é obrigatório. É diferente do espanhol e do italiano e do português, que a gente pode botar o sujeito ou não, né? Eu posso dizer eu como, ou eu posso dizer só como. A gente sempre vai entender. Em inglês não, é sempre eu faço, você faz. Tem que aparecer. Então, para montar o presente perfeito, a gente precisa, primeiro, um sujeito, qualquer que seja ele, um sujeito, um nome ou um pronome, mais um auxiliar, que pode ser o has ou o have, nunca os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque o has é o auxiliar que eu uso para he, she, it, ele ou ela. E o have é o auxiliar que eu uso para os outros tipos de sujeito que não seja ele e ela. Aí você tem que optar, né? E por último, o particípio. O que é o particípio? O particípio não é nada demais, gente. É só um nome diferente para o passado do verbo. Tá? Eu falar em particípio, é o passado de um verbo. Pronto. Vamos ver na prática, que parece assustador aqui, né? Eu não estou entendendo nada, professor. Mas quando eu conjugar aqui, vocês vão entender. Tá? Aqui é só aquela regra do IED no outro passado, né? Que eu já falei para vocês. Que quando no outro passado, quando termina em Y, troca o Y por IED. Aqui no presente perfeito não tem isso. Vamos em frente. Bom, então, quando você tem a sorte de pegar um verbo regular, um passado simples, é só colocar ED, IED ou D no final. Você faz o passado. Quando o verbo é irregular, não dá. Né? Então aqui nós temos os dois passados. Agora vai ficar simples. Agora vocês vão entender bem. Que eu estou usando os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu quero dizer uma ação no passado, e essa ação eu digo quando acontece, ou seja, com data, eu tenho que usar essa forma, acrescentar o ED. Quando eu digo um passado, que eu não digo a data, ou seja, sem data, eu tenho que usar essa estrutura aqui, ó, que a gente viu a sequência antes. Sujeito, eu, você, ele, ela, nós. Mas o auxiliar, que pode ser have para essas pessoas, para esses sujeitos, ou pode ser has, se você está falando de ele ou ela. Ou seja, esses sujeitos. E o verbo, se ele for regular, vai ganhar só ED. Se ele for irregular, você tem que decorar qual é a forma dele, que é diferente, né? Bom, qual é a mágica da coisa? O que é engraçado é que se você disser I wanted, o verbo querer no passado simples, você está dizendo eu quis ou eu queria. Se você disser I have wanted, é a mesma coisa, é eu quis ou eu queria. Esse have aqui, ou esse has, não vai ter influência nenhuma. Ele só vai servir para marcar que não é o passado simples, não é um passado com did ou com ed. É um passado diferente, é o passado com have ou has, que é o passado perfeito. Só para lembrar, gente, é uma marca, tá? Bom, então tanto faz, esse ou esse. A grande diferença é que eu sou obrigado a usar esse se tiver data e é obrigado a usar esse se não tiver data. Então, não é opcional. Então é meio a meio. Por que é que eu preciso saber o passado perfeito, mesmo ele sendo mais complicadinho, aparentemente mais difícil? Porque eles usam 50% um, 50% o outro. Eles dizem, eu estudei matemática. Não disse a data, repararam? Então, I have studied math. Então, quando eu digo sem data, eu tenho que usar o have ou has antes do verbo no passado. Só isso. Se eu digo a data, não, eu uso só o verbo direto com o ed no final. Ou o particípio dele, né? Se ele for irregular. Então,
Aqui eu tenho no passado simples, com data, I wanted. Se eu quiser dizer, nesse tempo, eu quis maçã. Como é que eu digo em inglês? Maçã. A frase eu quis maçã ou só maçã? Só maçã primeiro, depois a gente monta a frase. Apple? Sei lá. Apple. Apple, perfeito. Pronúncia perfeita. Agora, eu quis maçã. Como ficaria nesse primeiro tempo? Eu quis maçã. Pode arriscar, gente. Não tenho medo de errar, não. Errar não é ruim, não. A gente tá aprendendo, tá? Eu quis maçã. É só dizer. I wanted. Aqui já tá metade da resposta, né? I wanted. Eu quis. É só colocar maçã na frente. Eu quis maçã. Lembrando que, professor, mas ali, ó, com data. Bem lembrado. Aí você tem que lembrar depois de colocar uma data, né? Quando eu digo data, não é número, não. É assim, quando aconteceu. Se foi ontem, se foi antes de ontem, se foi semana passada, mês passado, ano passado, tá? Quando você usa essa estrutura aqui, tem que dizer quando aconteceu. Mas se você quiser dizer a mesma frase sem dizer a data, é só pular para cá, ó. Em vez de I wanted apple, você vai dizer I have wanted apple. I have wanted apple. Tá? Os americanos usam isso, professor? Usam direto. Então vocês vão ver, vão começar a perceber em filmes agora que eles usam muito isso. Porque depende da data. Se não tem a data, eles são obrigados a usar esse. Se tem a data, eles são obrigados a usar aquele. Tá? Bom, a única sugestão que eu tenho que dar, que é muito importante, é que se vocês forem usar o sujeito ele, ela, ou ele ou ela, ao invés de have nesse tempo aqui, vocês têm que lembrar de botar has. Porque os VIPs são diferentes, né? Eles querem um verbo diferente, um auxiliar diferente. E o curioso é que esse verbo aqui, have ou has, ele não vai ter tradução nenhuma. E, se ele tivesse sozinho, ele significaria o verbo ter. Mas aqui ele está funcionando como um ajudante, um auxiliar. Então ele não tem, você não traduz ele só serve para marcar esse tempo aqui. Tanto é que se você quiser fazer uma pergunta nesse tempo passado, você não vai fazer com did. Por quê? Porque o did pertence a esse tempo aqui. Você vai só mover o have para frente. Então, se você quiser fazer pergunta com o presente perfeito, em vez de dizer na forma afirmativa I have wanted, eu quis, você vai dizer have I wanted? Have you wanted apple? Você quis maçã? Né? Então, é isso, tá, gente? Muito bem. Eu acho que deu. Se não deu para entender tudo, deu para entender o principal, né? Vamos usar agora um modelo de verbo regular, que fica mais fácil, é mais simples, né? Por quê? Porque os verbos você só coloca ED no final, de um lado ou de outro. A diferença qual vai ser nos regulares, que é mais fácil? É só colocar o have antes, nesse tempo, e o has para ele ou ela. Bom, então se eu quero dizer o verbo gostar, né? Eu gostei ou eu gostava, eu digo I like it ou I have liked. Vai depender da data. Se eu quiser dizer assim, ó, deixa eu escrever aqui para ver se vocês estão entendendo. Eu gostava de maçã. Eu gostava de maçã ontem. Uma frase bem bizarra, né? Mas só para a gente praticar. Hoje eu não gosto mais. Eu gostava de maçã ontem. Como vocês fariam a versão dessa frase em inglês? Qual dos dois tempos vocês optariam? Vamos ver se vocês estão entendendo. Se errar, não tem problema. Diga lá, Diogo. Eita, deu um Passado branco. perfeito? Deu um branco. Sem problema, sem problema. Eu tive um branco agora há pouco também. Acontece. Diga lá, Isabela. Esse passado com data. Isso, seria o com data? Isso, porque eu disse ontem, né? Então eu disse meio que uma data. Ontem é meio que uma data, né? Isso. Agora, eu queria que vocês me dissessem a frase. Como ficaria se vocês fossem falar para um americano? I like apple. Não. Sim. Eita, deu outro branco. Não, mas deu certo, tá certo. I like it, apple. Aí no final bota yesterday. Isso. Isso, Diogo, muito bem. Para quem não conhece a palavra ontem, é yesterday. Yesterday. Tá? Muito bem. Bom, ok, acertou, Diego. É porque Diogo, né? Tô dizendo Diego, não sei porquê, Diogo, né?
Bom, acertou. Bom, agora, se eu quiser só dizer, eu gostava de maçã, sem a data, aí você vai dizer esse tempo aqui. I have liked. Né? Professor, por que aqui naquele antes era tão diferente lá no outro slide? É porque lá era irregular o verbo. O verbo era que era o problema. Ele era. Não aceita ED. Quando aceita ED é igual para todo mundo, ó, de um lado ou de outro, né? Mas quando é irregular, que graças a Deus são a minoria dos verbos em inglês, a gente tem que decorar mesmo o particípio, que é o passado daquele verbo, né? Nesse segundo tempo. Tá? Dá um trabalhinho. Mas quando a gente usa uma vez, a gente decora, a gente aprende naturalmente. Bom, então aqui é só recapitulando. Verbos irregulares não seguem as leis da gramática, ou seja, eles não fazem ED no final, não fazem ED nem D. Isso a gente já sabe. Vamos ver agora na prática como são esses irregulares, comparando os dois tempos. Olha só. É um pouquinho mais difícil porque eu tenho que decorar a forma de cada um. No passado simples, o verbo comer, por exemplo, eat vira ate. E no passado perfeito, o verbo eat vira have eaten. Ou has eaten, se for ele ou ela, né? Então, memória boa, tem que ter. Ou se não tem memória boa como eu, tem que praticar, né? Escrever muitas frases, muitos exemplos que ajudam a memorizar. Ou falar muito. Muito bem. Se eu quiser dizer assim, ó, eu como queijo, só eu como queijo. Qual dos dois tempos vocês usariam? E como ficaria a frase? Usaria o passado perfeito. Passado perfeito, que eu não disse data. Agora, alguém poderia me dizer como ficaria a frase nesse passado perfeito, que é o correto nesse caso? I cheese. I ate cheese? Não. Porque I ate cheese seria o simples, né? Eu tenho que usar o perfeito, seria isso aqui. Eu teria que usar sempre I have ou I has alguma coisa, né? O passado do verbo. Então seria I have eaten cheese, né? Quando vocês se acostumarem, não, Isabela, sem problema, a gente se atrapalha, eu me atrapalho. Eu que sou professor me atrapalho. Imagine vocês aí pensando e falando ao mesmo tempo, né? E vendo o assunto agora, não se preocupe. Tá? Então, se vocês se acostumarem a sempre colocar esse have e o verbo no passado, e o has, pronto, é automático, né? Um não coloca o have e o outro coloca. Basicamente é isso. O problema é se for irregular, porque quando é irregular, um tem um passado e o outro tem outro particípio passado, que é diferente, aí complica. Mas se for regular, é ED aqui e ED aqui. E aqui o have extra. Tá? Vamos a outro, que eu criei uns exercíciozinhos aqui para a gente praticar junto, para ver se a gente entende bem. Bom, temos outro verbo irregular, né? Não regular, que é o verbo beber. Olha só, o passado simples do verbo beber vira drank. Mas o particípio do verbo, nesse outro tempo aqui, o passado desse outro verbo fica drunk. Então, como é irregular, é diferente, não tem jeito. Então, eu bebi café ontem. Quem faz essa frase para mim? Eu bebi café ontem. Em inglês, claro, né? Eu fui perguntar isso, alguém repetiu a frase em português na outra sala. Eu bebi café ontem. I have drunk coffee yesterday, é? A frase está perfeita. Você só confundiu os tempos. Por quê? Quando você diz I have drunk coffee yesterday, o yesterday é um tipo de data, entendeu, Luísa? Então, Sim. né, esse é sem data. Você só trocou os tempos, mas você fez a frase lindamente. Tá? Isso. Como ele tem data, eu optaria por esse aqui. I drank coffee yesterday. Só por causa da data. Você fez a frase mais difícil, corretamente, só porque eu trocou a tava data. aquele lado aí, confundiu. Não tem problema, mas pode ficar orgulhosa que você fez a frase mais difícil. Né? Só trocou o tempo, mas fez a mais difícil. Né? Enfim, tá? Então fiquem atentos que o que confunde a gente mesmo é o tempo. Né? Se você diz o período que aconteceu a ação no passado, então opta por simples. Se não diz a data, você tem que optar pelo passado perfeito. Tá bom? Só isso. Muito bem. Vamos ao outro. Ele vai só recapitular o que eu falei, né? Apesar de o nome do passado ser presente, mas não tem nada a ver com presente, é um passado, né?
e aí ele vai dizer como é que faz o passado de novo, né? O sujeito, mais o have ou has, mais o participio, ou seja, o passado do segundo verbo, blá, blá, blá. É só repeteco aí. Aqui é interessante. Eu falei rapidamente, mas eu quero reforçar. Por exemplo, ele faz um comparativo com línguas latinas, ou seja, línguas que vêm do latim, como o português, o espanhol, o italiano, né? Eu botei aqui a bandeira da Argentina para representar o espanhol. Bom, então, em português, espanhol e italiano, essas línguas têm uma coisa em comum. Elas podem ou não usar o sujeito antes do verbo. É opcional. Nós temos essa chiqueza de poder escolher se a gente quer dizer eu comi ou se a gente quer dizer direto sem o sujeito. Comi arroz. Por quê? Porque o final do nosso verbo vai nos dizer quem é a pessoa, quem é o sujeito. Terminação comi só pode ser eu comi. Né? É diferente de comeu. Quem comeu? Ele comeu. Você comeu, né? Em inglês, os verbos, as conjugações são todas similares, então não tem essa referência. Então, em inglês, diferente do espanhol, do italiano e do português, o sujeito, o nome ou o pronome, ele é obrigatório antes do verbo, porque se você não colocar, eles vão entender assim, comer, comer arroz. Quem comer? Eles não têm a referência, né? É diferente da nossa língua. Bom, então, ó, no espanhol eles podem colocar o yo, que em países espanhóis, né, de falantes de espanhol, eles dizem yo. A única exceção de pronúncia é o argentino, que eles não dizem yo, eles dizem cho, a pronúncia de x. Yo comi arroz. E o R deles é bem vibrado, é diferente do português. É arroz, tá? Yo comi arroz ou yo comi arroz. Ou eles podem dizer simplesmente, sem o sujeito, comi arroz. Né? Que a gente vai saber que é eu que comi arroz. Em inglês, essa frase em vermelho aqui, tirando o sujeito, é impossível. Tá errada, eu botei até um asterisco para vocês verem que tá errada. Ate rice fica comer arroz. Ou have eaten rice no perfeito, né? No passado perfeito, também fica errado. Tem que ter o sujeito sempre. Então, vejam que aqueles pronomes que toda aula eu estou mostrando é porque eles são úteis em todos os assuntos. Pode falar, quem levantou a mão aí? Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, então lembre que o inglês é bem diferente das línguas latinas, né? No italiano eles também têm esse recurso de mudar o sujeito ou não. Bom, que pra gente em português é o que a gente chama de sujeito oculto, né? A gente sabe quem é a pessoa, mas ele não aparece na frase. Mas sujeito oculto no inglês não existe. É impossível. E aqui estão os sujeitos, que sempre digo, todo mundo já tem a obrigação de saber isso aqui, mas para as pessoas mais tímidas, que ainda têm vergonha de perguntar ou têm dúvida, eu coloco aqui para que vocês aprendam, né, sem precisar perguntar, que eu sei que quando a gente é tímido é difícil mesmo. Mas não precisa não. Comigo vocês sabem que é de boa, né? Bom, e aqui a tradução para quem ainda não decorou os pronomes. Aprender, tá, gente? São essenciais. Bom, vamos praticar aqui agora. Temos 10 minutinhos. Vamos praticar aqui. Eu tenho a seguinte frase. Eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Oh, meu Deus, esqueci de botar no silencioso. Desculpa. O celular aqui tocando. Bom, eu dividi os sujeitos em duas categorias, né? As pessoas comuns, I, you, we, they, né? Que é eu, você, nós, eles ou elas. E os VIPs, que é o ele ou ela. Enfim. Os VIPs vão ser importantes para a gente saber qual verbo escolher no perfeito, no passado perfeito. Então eu tenho aqui, eu comi salada. Como é que eu traduzo essa frase? Num passado simples mesmo, com data. Eu comi salada. Alguém lembra como é o passado do verbo eat? Comer? I ate salad. Isso, I ate salad. Muito bem, ficaria assim, ó. O primeiro, tá? I ate salad. Aí aqui eu sei como tem data, eu teria que colocar uma data aqui depois, né? Eu comi salada ontem, antes de ontem, né? Aí, mas eu não botei só para poupar. E o segundo, se eu quisesse dizer a mesma frase sem data, ficaria I have eaten salad. Tá, gente? Então, vamos investir no passado perfeito, porque eles usam meio a meio, que vai depender só da data. Então, temos que saber. Não dá para usar o passado simples com ações sem data. Eles vão até entender a gente. Mas eles vão dizer, gente, ele não foi para a escola não estudou gramática não, porque ele está usando um tempo
que é com data para dizer uma frase sem data? Fica estranho. Eles vão entender, você vai se comunicar, que é o principal, né? Mas o bom é a gente falar corretinho, né? As coisas, cada coisa no seu lugar. Muito bem. Vamos a outro exemplo. Que é o mesmo, né? I have eaten. Agora eu tenho aqui a frase assim, ó. Você come pão. Alguém sabe... Eita, bati aqui no slide. Piorou. Deixa eu abrir de novo. Você come pão. Como é que eu digo? Você come pão. Primeiro, vocês lembram como dizer pão em inglês? Sim. Como seria? Bread. You have ate Bread. Isso, bread, né? You. Se eu vou dizer com data, eu digo you ate bread. Aí, blá, 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 diga a data, né? Agora, se eu for dizer sem data, usando o presente perfeito, o passado perfeito, melhor dizendo. You have ate bread. Eu ia falando pão. Isso, normal. You have eaten bread. Isso. O verbo eat é irregular, então vai ter um passado para cada lado, né? Que a gente vai ter que aos poucos ir memorizando. Mas é isso mesmo. Falaram certo, ó. No simples fica ate e no passado perfeito fica eaten, tá? É porque ele é irregular, então ele muda de um para o outro. Quando é irregular, é sempre diferente nos dois tempos. Então, you have eaten bread, você comeu pão de maneira genérica, e you ate bread ontem, por exemplo, né? Beleza. Vocês são feras. Vamos a outro. Agora eu quero mudar o sujeito, né? Em vez de você, eu quero dizer nós, ou a gente. Nós comemos hambúrguer. Primeiro, como é que eu digo hambúrguer em inglês? Hambúrguer. Isso. Ré, som de R, tá? O H. Hamburger. Muito bem. Hamburger. Repitam comigo. Hamburger. Hamburger. Perfeito, lindo. Hamburger. Ok. Bom, então como é que eu digo agora, usando o tempo simples, com data? Nós comemos hambúrguer, tipo, ontem. Nós comemos hambúrguer. Como seria? Tá sem data, né? Não, vamos primeiro com data, que eu acho que é mais fácil. Com data. Com data. Passado simples. I ate hamburger. Isso, vamos só mudar o sujeito? Nós. Ate hamburger. Isso, we ate hamburger. Para quem não sabe, nós, esse aqui, ó, we, né? Exatamente. We ate hamburger. Muito bem. E como seria sem data? Se eu fosse dizer sem data. Nós comemos hambúrguer. Pronto, acabou-se. We have eaten hamburger. Isso, we have eaten hamburger. Perfeito, acertou. Né? Então aqui estão eles. Passado simples, com data, nós comemos hambúrguer ontem, por exemplo. Yesterday. Ou simplesmente, nós comemos hambúrguer. Vocês comeram? Sim, nós comemos hambúrguer. Pronto, não precisa dizer quando. Vamos mais um exemplo. Vamos ver se dá tempo, um ou dois. Bom, aqui ele já deu uma diquinha, né? Eles comeram macarrão ou espaguete, né? They ate spaghetti. Agora, como seria o passado perfeito? Sem data. Aqui está com data. Sem data. They have eaten spaghetti. Isso. Spaghetti. 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 Som de R. Spaghetti. Isso. Spaghetti. Exatamente. Mas o britânico diz spaghetti, né? Então, se você disser com som de T, não está errado também não, tá certo. Spaghetti, porque eu gosto mais do americano, mas os britânicos dizem spaghetti. Spaghetti. Ou pasta, de maneira geral, né? Para os dois. Pasta, tanto faz. Bom, então seria isso. They have eaten spaghetti. Então vocês vejam, gente, no começo parece um monstro. Mas é só isso, ó. Have e o passado do verbo. Se for he, she, it, has e o passado do verbo, eaten. Se fosse ele, has Professor. eaten spaghetti. Oi. Uma coisa que sempre dá vontade de perguntar, porque o senhor sempre fala que he, she, it são especiais. Sim, sim. Muda alguma coisa para he, she, it? Muda nada. É só, Não, né? é só uma regra que a gramática pede para fazer o he, she, it sempre com alguma modificação.
vai entender, né? A gente obedece porque a gente quer falar certo. Mas É porque o professor sempre Agora- faz sinal com you, with, he, também ensina com he, mas a quando você diferença. vai... Isso, sua pergunta foi excelente, porque quando você vai traduzir, é a mesma coisa. Então, ó, se eu digo, they have eaten spaghetti, eles comeram espaguete. Mas se eu disser he, aí não vai ser have, vai ser has, né? Então, he has eaten spaghetti. Ele comeu espaguete. Então, no final das contas, é a mesma coisa. A tradução é bem igual, tá? Não muda nada no português, só no inglês mesmo, que a forma é diferente, mas o significado é igual, tá bom? É porque o richete só pode receber o has como auxiliar. E aí, se você quiser fazer pergunta, aí se o seu sujeito é he, aí você vai botar no começo. Has he eaten? Ele comeu? Mas se o seu sujeito é they, como é have, você vai puxar o have. Have they eaten? Porque o have e o has é um auxiliar igual o did, o would, tá? Só que é um auxiliar desse novo tempo de passado, para diferenciar daquele, que é o did, do simples, tá? Então, para não se misturarem, eles têm formas diferentes. Tanto que o have aqui nem tem tradução de nada, ele só marca o tempo passado perfeito, tá bom? Muito bem. Vamos mais um. 3 minutos, é o último, eu prometo. Alguém sabe como dizer churrasco em inglês? Talvez vocês conheçam, talvez não. Churrasco. Não. Eita, agora eu me engasguei. Fala, meu Deus, desculpa, gente, sorry. Bom. Ai, Barbecue. Isso! E vocês vão ficar surpresos, porque talvez você já conheça a palavra barbecue, daqueles molhos, né? Molho para churrasco. Ah, eu gosto de molho barbecue. Às vezes você já falava e nem sabia o que era. O molho barbecue não é um molho em si, é um molho para churrasco, porque churrasco é barbecue, né? Eu vou já mostrar para vocês. Como é que eu diria? Ele comeu churrasco. Vocês sabem que churrasco é barbecue. No com data, no simples. Ele comeu churrasco. O com data, né? Com data. He, ate, Isso. barbecue. Isso. Exatamente. Você percebeu e você mesmo se corrigiu, isso foi importante, porque eat é a pronúncia de presente, né? Ele come. Mas quando você se corrigiu automaticamente, eu disse come, não é come, é comeu, é ate. Né? Tudo bem. He ate barbecue. Exatamente. Aí está. Né? Com data. Ele comeu churrasco ontem, né? Yesterday. Barbecue. Agora, se eu quero dizer ele comeu churrasco, não quer dizer data. He has eaten barbecue. Exatamente. Você lembrou de duas coisas importantes. Que vai ser has, porque eu estou falando de ele ou ela, né? E do particípio, que é o passado desse segundo tempo, que é diferente do passado do primeiro, né? No primeiro é ate, mas no segundo é eaten. E você lembrou. Parabéns, né? Muito bem. Ó. He has eaten barbecue. Has, porque eu estou falando de ele, sujeito, né? E eaten, porque o passado do segundo, se ele for irregular, ele é sempre diferente do passado do primeiro. Se fosse regular, era ED para todo mundo. Né? Seria mais simples, mas não é. Bom, gente, é isso. Terminamos nossa aula. Muito obrigado. Se alguém não preencheu a chamada, eu vou mandar o link aqui de novo. Quem já preencheu pode sair, tá? Hoje não vai ter tarefa, só na próxima aula, uma tarefa geral para todos. E aqui o link para quem preenche com o link. A Luiz tem um probleminha que não consegue, né, Luiz? Mas eu achei um jeito de Foi? Que bom. pegando e colando lá. Entendi. Então, gente, olha, esses nomes não pode. Tem nome pesado. Ó, então o link tá aí. Alguma pergunta? Alguém ia falar aí? Desculpa, eu interrompi. É pra quem tava na aula? Oi? Fala de novo, tá cortando. É pra quem tava na aula? Isso. É para quem estava na aula. Quem chegou depois também pode botar a presença. Só que quem chegou depois de 10 minutos tem que colocar para mim lá no final, tem um espaçozinho, justificativa. Só para quem chegou depois. Olha, eu cheguei atrasado por isso, isso, isso. Pronto, aí fica justificado. Tá bom? Coloquem lá. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Vou postar a aula mais tarde no grupo. Tchau, tchau.